Pessoal, então hoje a gente vai falar aqui sobre a combinação do estoicismo com o subconsciente. Então, a questão do subconsciente, né? O tema principal aqui é o subconsciente trabalhado em cima dos problemas. Então, existe um escritor que é chamado Joseph Murphy, que ele diz que todos nós devemos enfrentar os problemas, seja emocionais, financeiros, problemas de relacionamento e espirituais, e como que a gente deveria enfrentar isso. Então, ele mostra que a diferença entre quem se perde e quem vence não está no tamanho do problema, mas em como a nossa mente ela responde frente a esse problema. Então, a questão da mente, a mente ela cria, o nosso subconsciente, ele cria os obstáculos. Então, o subconsciente ele vê também soluções, só que a gente não consegue encontrar essas soluções quando as nossas mentes estão perturbadas. Então, você aprende a direcioná-lo, né? E o erro comum é tentar resolver tudo apenas com esforço mental e desenvolvendo uma ansiedade. Então isso gera mais confusão. Bom, mas quando você entrega essas questões para o subconsciente, permitindo que ele trabalhe essas ideias de maneira criativa, o caminho ele é inesperado e ele surge. Então, para isso, ele utiliza, né, o Joseph Murphy ele utiliza palavras-chave que devem ficar no nosso subconsciente, que é a confiança tranquila. Bom, o que ele fala? Que a gente não deve lutar contra o problema. Então a gente deve plantar. A gente planta uma imagem na nossa cabeça, encontrando soluções. Então a gente visualiza isso e solta. Bom, a técnica de visualização que ele quer empregar é a técnica da visualização positiva futura. O que seria isso? É um excelente exercício que a gente pode realizar mental, onde a gente vai começar a imaginar, né, criar imagens na nossa cabeça, alcançando aquele objetivo ou resolvendo aquele problema. Então de forma que a gente vai vivenciar aquilo, utilizando em todos esses sentidos, né, com as emoções principalmente, buscando algo que você realmente gosta, fazendo a conexão com essa visualização futura, positiva futura, né, a gente consegue fazer associações de sucesso. Isso fica no nosso subconsciente e a partir do momento que você planta isso, você solta. Por que solta? Porque criando esse ritual diário de visualização positiva futura, quando a gente estiver em um momento de tranquilidade, a gente vai definir uma situação mental mais clara e a gente vai conseguir visualizar e vivenciar o sucesso com detalhes sensoriais. Então a gente vai incorporar esses sentimentos de forma satisfatória e com mais alegria. Então, criando esse quadro de visão com imagens na nossa mente, né, e citações, a gente acaba reforçando aquela visão futura do estado desejado. Esse método que o Joseph Murphy comenta, ele é um método de resolução de problemas de forma prática. Então, ele formula o problema com uma certa clareza, ele afirma a solução e solta. Então, ele formula, né, essa clareza, ele cria essa clareza e afirma isso como fé. Então, ele até cita uma frase que é: a inteligência infinita do meu subconsciente tem a solução e ela se resolve agora. Essa frase que ele diz, ele é exatamente o resumo da ideia do trabalhar o subconsciente com a visão futura positiva. Ele cria essa imagem infinita no subconsciente, ele deixa a criatividade agir de forma positiva, buscando soluções. E ele estabelece isso como sendo agora. Ele busca ser imediata, mas ele larga. A intenção não é resolver de imediato, é criar no subconsciente a ideia de que a solução virá. Bom, depois que ele faz isso, ele relaxa, respira e solta essa preocupação. Então, continuando, né, no seu dia de forma calma, você vai perceber que muitas vezes a resposta de todos esses problemas, ela surge naturalmente, como insights. Então, é uma ideia que pode até surgir durante o sono, com um sinal inesperado. E o interessante disso é você estar em condições de anotar isso em qualquer lugar, seja num bloco de notas ou até no teu celular ali. Busque a maneira de você registrar isso, para que essa resposta ela não se confunda, se misture com outros comportamentos e emoções do dia a dia e você acabe perdendo a oportunidade de anotar e guardar essa ideia para que a gente possa aplicar isso. Então, na questão agora, fazendo a associação na questão do estoicismo, então a visão estoica desse tipo de ensinamento que o Joseph Murphy diz, dentro da neurociência, da psicologia positiva, trabalhado no subconsciente, levando isso para o estoicismo, é exatamente a mesma coisa. Então, dentro do estoicismo, a gente não tem que se prender àquilo que não é nosso. Então, o que ele quer dizer?
Você lutar contra o que está fora do seu controle gera ansiedade, você não consegue buscar a solução disso. Então tem uma frase do Epiteto que ele diz, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Então o que ele quer dizer com isso é que o problema é sempre composto de duas partes. Então, quando ele diz que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos, é o que? Aquilo que eu penso sobre aquele problema. Então, se em duas situações diferentes, a primeira é que o que depende de nós, como as nossas ações, as nossas escolhas e atitudes, isso sim depende de nós e a gente gera opiniões sobre isso. E aquilo que não depende de nós é todo o resto. Então ele separa, Epiteto, ele separa aquilo que eu posso resolver, que depende de mim, onde eu posso agir, e aquilo que não depende de mim e eu não tenho como agir sobre aquilo. Quando eu fico tentando resolver, gastando energia com algo que não depende de mim, isso vai me gerar uma frustração, vai criar aquela falsa sensação de que eu consigo resolver tudo, mas eu não consigo. E aí eu vou me frustrando ao longo do caminho e isso vai me prejudicando, isso vai me tornando cada vez mais frágil, vai prejudicando o meu subconsciente. Então eu começo a me sabotar, dizendo que eu não sou capaz. Então eu tenho que focar e gastar energia somente naquilo que eu sei que eu posso agir, que depende de mim, das minhas ações e das minhas escolhas. O resto é o que o próprio Joseph Murphy comenta, né, que ele coloca no subconsciente a tentativa de resolução futura, de forma positiva, e depois ele larga aquele problema para achar uma solução ao longo do dia, ao longo da semana, como insights. No estoicismo, o Epiteto ele fala a mesma coisa. Então, aplicando essas duas técnicas praticamente de forma convergente, né, essa prática dentro do estoicismo e o subconsciente, ela fica muito clara. Então, quando a gente define isso com clareza, você deve o quê? Como eu falei antes, você escreve o problema como uma frase curta, uma reflexão, né, e você diz, isso depende de mim ou não? Então, quando eu vejo aquele problema, se ele depende de mim, eu faço uma mentalização positiva, futura, né, coloco aquela semente, aquela imagem que eu estou conseguindo resolver, eu crio na minha cabeça que eu achei a solução, que eu achei a conclusão daquilo de forma a estabelecer um sucesso, né, chegar ao sucesso, e eu vou trabalhando meu subconsciente dessa forma. A outra maneira, que é entregando isso ao nosso subconsciente, você vai afirmar isso com uma convicção. O ideal também é antes do momento que a gente for descansar, dormir. Você faz aquela revisão diária e você mentaliza essa questão. Dessa forma, juntando essas duas ideias, tanto da prática do estoicismo dita pelo Epiteto como a do subconsciente com Joseph Murphy, você deve juntar as duas e confiar na técnica. Você vai agir quando for a hora e você vai perceber essa hora, porque essa informação ela vai surgir de forma natural. Então, ao receber esse insight, você não pode ignorar isso. Você deve aplicar ela imediatamente, ou pelo menos anotar isso para que você possa aplicar, ter essa ação futura no momento correto. Então, aplicar quando for a hora. Na questão da ação estoica, você deve fazer o que está dentro do seu alcance com coragem e serenidade. Concluindo aqui esse pensamento, né, os problemas eles são inevitáveis. Na nossa vida, a gente nunca vai deixar de ter problema. Até o resto de nossa vida, os problemas eles vão surgir, eles vão mudar. Eu vou resolver um problema, vai aparecer outro. Então, o que acontece é que quanto mais eu fico relutando isso, mais sofrimento eu causo comigo. Eu não tenho que evitar o problema, eu tenho que encarar o problema de frente e achar a solução para aquilo de forma natural. Eu fazendo isso, eu estou criando sofrimento desnecessário, porque ele nasce da nossa ansiedade e da falta de foco e concentração no que eu estou fazendo para aquilo que realmente importa. O Joseph Murphy ele ensina também ali a usar esse subconsciente como parceiro silencioso da solução. E na questão do estoicismo, ele ensina a diferenciar o que está dentro do meu controle e o que não está no meu controle. Aquilo que não está no meu controle, eu aceito e largo. Bom, o resultado disso é menos estresse, mais clareza nas ações, você fazer uma ação mais assertiva e correta, né? Então, os problemas eles vão começar a deixar de ser pequenos monstros diários, né? Eles vão se tornar ali praticamente professores ao longo do teu dia. Você mesmo vai doutrinar a tua mente com relação a isso. Então, tenho certeza aqui que se você utilizar essas técnicas, esse tipo de treinamento, aprendendo a como trabalhar a sua mente, o seu subconsciente dessa forma, isso vai levar um certo tempo, mas você vai começar com a clareza e a ação correta, eliminar esses obstáculos e as oportunidades para
né, ter um crescimento pessoal. Bom, é isso que eu queria dizer aqui a respeito da junção dos pensamentos do subconsciente de Joseph Murphy, aliados já ao conhecimento milenar do estoicismo. Um forte abraço aí, pessoal. Muito obrigado.